Estamos de volta com bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. E agora, vamos falar do Atlético. O Atlético apresentou ontem o ex-atacante Marques como seu novo diretor de futebol até o final do ano. E Marques falou o que espera conseguir nesse momento pelo qual passa o time. Momento de turbulência, né? Mas que eu tenho certeza absoluta, e esse já foi o nosso tom de conversa ali no vestiário, na apresentação com os jogadores, de unidade. Por ter jogado nesse clube por quase 400 vezes, entendo perfeitamente que o momento pede união de clube, de presidente, direção, comissão, atletas, mas, acima de tudo, da torcida, do barulho da torcida. Eu não tenho outra fórmula, senão convocar o nosso torcedor no próximo sábado, e os nossos atletas já estão conscientes, né, desse apelo que eu faria aqui para vocês, para nos ajudarem nesse momento. São 7 jogos, nós acreditamos muito que essa vaga é muito possível, é um adversário direto, que com o apoio da nossa torcida, volto a dizer para vocês, a gente tem tudo para fazer uma arrancada. Tá aí. Fred, Marques assume até o final do ano. O Atlético passou por essa mesma situação ano passado, quando Domênico Berri, diretor de comunicação, e também assumiu ali para tampar aquela lacuna da ausência do diretor de futebol. Falou muito da situação do maior empenho do time, dos jogadores. Nesse momento, existe algo que ele pode cobrar mais do que isso? Não tem, né? Os últimos jogos do Atlético, o que mais faltou foi sangue nos olhos, né? Foi uma vontade de vencer, um objetivo, né? A gente viu o Ceará, por exemplo. O Ceará, no último jogo, entrou em campo ciente que tinha que vencer, que era um jogo importantíssimo em casa. O Atlético parecia que não estava disputando nada. Parecia aquele meio de tabela lá, que nem vai cair, nem vai ir para a Libertadores, não vai fazer nada. Aquele final de ano empurrado com a barriga. Só que nós não estamos no final do ano, não tem nada garantido em lugar nenhum. Então, eu acho que a experiência do Marques, como ídolo do clube, como uma pessoa de grande caráter, é uma figura muito bacana, ele pode dar esse peso um pouco para tentar mudar, de repente, afinar um pouco o discurso entre a direção e os jogadores, né? Eu só acho que, assim, essa história de pedir sempre a torcida, nem sempre eu acho que cola. Porque nesse ano o torcedor do Galo lotou o estádio em vários jogos, fez sua parte em vários jogos, né? A média de público é boa, né? Se a gente pegar o campeonato como um todo. Então, assim, a torcida fez a parte dela. Vai ter que continuar fazendo? Vai. Vai precisar muito dela nos 2 próximos jogos? Grêmio e Palmeiras? Vai. Mas ela já tem feito. Então, eu acho que resolver melhor a coisa interna é fundamental. A torcida, certamente, eu acredito que faz a parte dela. Agora, Leandro, olhando o lado do jogador, como é que você acha que para os jogadores pode ter um impacto essa chegada do Marques, já que ele é um ídolo do Atlético, tem uma história dentro do Atlético, a torcida apoia ele, né? É uma unanimidade. Como é que fica esse impacto para os jogadores? Breno, para o jogador agora é decisivo. Agora cabe aos jogadores. Mudou o treinador, não adiantou. Mudou o diretor agora. Se não adiantar, no final do ano do campeonato, os jogadores vão embora. Então, acho que agora é os jogadores. E eu vejo o Marques tendo a humildade de chamar a responsabilidade pelo ídolo que ele é do Atlético e chamar o torcedor. Igual o Fred falou, o torcedor comprou a briga. Há muito tempo que o torcedor vai, só que os jogadores não estão dando a resposta dentro de campo. Então, é agora. Jogo decisivo, igual o Marques falou, um concorrente direto que é o Grêmio. Então, agora cabe aos jogadores. Agora, os jogadores têm que dar uma resposta para o torcedor e para a sua diretoria. Agora, também, Vinícius, ele cita no momento aí dessa entrevista que o time tem que deixar mais energia dentro de campo, né? Sujar o calção dando carrinho, né? Suar mais os jogadores. Isso acho que a gente já viu muita torcida comentando, né? O Thiago Largue não admitia isso, até a direção não admitia isso até uma semana para trás, e agora o novo diretor chega falando que vai cobrar isso, ou seja, então isso estava acontecendo, eles estavam enxergando isso. Exato. Se ele falou que precisa ser cobrado, é porque está faltando. Só que eu acho, assim, um absurdo
ter que cobrar raça e empenho dos jogadores. O Levi falou a mesma coisa, tem que mudar a parte motivacional, dar uma injeção de ânimo. O Marques vem com o mesmo discurso. Mas eu penso o seguinte, o jogador chegou no Atlético, vestiu a camisa, é obrigação dele se entregar, é obrigação dele conhecer a história do clube. O Atlético já teve jogadores muito piores tecnicamente que entregaram mais em campo, por justamente deixar essa raça entregar totalmente em campo. No Atlético está faltando isso. Às vezes parece um lugar comum, a gente fala, o time está mal porque está faltando raça. Nem sempre, mas dessa vez eu concordo. Você pega o time do Atlético, tecnicamente não é pior que a Chapecoense, não é pior que o Fluminense, não é pior que o Ceará, mas compete menos que esses times. Por isso, é preciso sim ter mais motivação, se entregar, porque esse é o espírito do Atlético, que está sendo deixado de lado pelos jogadores. Precisa de mudança de postura. É agora ou nunca. Faltam 7 jogos apenas. Então, antes da gente ouvir aí o presidente do Atlético, eu tenho uma dica para você que precisa de um emprego e quer trabalhar numa empresa que paga um salário justo e com uma ótima estrutura. Você precisa de um emprego com uma boa remuneração e uma ótima estrutura de trabalho? Mande seu currículo para mundiale.com.br. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundiale é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundiale tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muitas chances de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundiale é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Então não se esqueça, pessoal, se está precisando de um emprego, mande seu currículo para mundiale.com.br. E o presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, falou sobre a situação financeira do clube. Formar um time competitivo demanda também você ter uma saúde financeira boa. E isso eu não encontrei. Todas as contratações, exceção do Xará, foram contratações feitas na base do vem pelo salário, porque efetivamente não tínhamos dinheiro para contratar. Se nós estamos tendo uma dificuldade para pagar a folha, esse mês é o primeiro mês que eu realmente tive uma dificuldade, mas está aqui o meu diretor financeiro, nós estamos trabalhando juntos aí, o Carlos Fabel, pessoa extremamente competente, está me ajudando, e nós estamos criando condições para que a gente possa estar terminando esse ano aí, pagando tudo, sem nenhum atraso. Só um momento que nós já estamos aí ajustando dentro de uma semana e meia, a gente está colocando isso aí, 2 semanas em ordem. Muitas vezes as operações financeiras, elas demandam um certo tempo, garantias, etc. Mas é um trabalho duro, porque você tentar colocar o clube dentro de uma condição financeira razoável, você montar um time sem dinheiro. E o torcedor exige, ele não quer saber, ele acha que o clube tem que se endividar, mas já não é mais assim. Eu não posso deixar de pagar imposto, senão eu saio de lá de dentro da sede direto lá para a Polícia Federal ou para a Justiça Federal para prestar contas. O Atlético tem que pagar seus impostos todos os meses, são caros os impostos. Tá aí, Fred, o presidente já colocando essa situação, até já foi exposto, o Atlético todo mundo sabe que está numa situação complicada. Mas você acha que, mesmo nessa situação financeira que está, dentro de campo, deveria estar dessa maneira? Ou seja, o planejamento que o presidente fez é muito por culpa da parte financeira ou nem tanto? Também, eu diria, porque a organização do elenco passa pelo presidente também, né? Então começou com o treinador, que trouxe alguns jogadores que não funcionaram. No meio do ano, outros jogadores saíram. E as contratações, mesmo num ano com orçamento baixo, também não foram das mais felizes, né? Esses jogadores que chegaram após a Copa, a gente tira o Xará e o Zé Wellison. Os outros jogadores, claro que eles tiveram um custo para vir para o Atlético, né? Então, assim, política de austeridade, então era melhor nem trazer. O Leandrinho, o Natan, o Martin Reia, o Terans, o Edinho, jogadores que pouco acrescentaram, né? O gasto com esses jogadores, mesmo que seja só o salário, como ele falou, e a gente sabe que não é, para o jogador, né, a transação, obviamente, investe alguma quantidade de dinheiro, né? Se tivesse evitado essas contratações, né, e investido em 1 ou 2, por exemplo, poderia ter uma história um pouco diferente. O Atlético hoje não tem nenhuma opção de banco. Então, teve um gasto, sim, na minha opinião, mal empregado. Então, a culpa são vários fatores. São vários fatores. Então, esse negócio da austeridade
teve algumas brechas nesse ano, na minha opinião. Agora, Leandro, e olhando o lado dos jogadores aí, vai completar talvez, até quando o presidente prometeu pagar, 2 semanas, já vai ter 1 mês de salário atrasado. E aí, como é que fica a cabeça do jogador? Você acha que essa falta de empenho dentro de campo tem a ver com o salário atrasado? Não, jamais. Já passei por um momento assim, quando eu jogava, um momento pior que esse. E qual era a resposta que a gente tinha que dar? Era jogando. Não adianta a gente também ficar puto, chateado na palavra assim, né? A palavra no boleiro é essa, que não ia adiantar. Você tinha que jogar bem para entrar dinheiro. Então, de qualquer forma, a gente tinha que entrar dentro de campo e se doar ao máximo. Eu acho que foi o que nós falamos. O Vinícius falou muito bem, eu acho que falta empenho. O Atlético é raça, é na vontade, e o que está faltando é isso. Eu acho que tem que se impor o Atlético, voltar a dar carrinho, é isso que tem que ser. Então, acho que esse negócio de salário atrasado não tem nada a ver, não. E também essa parte financeira, criou-se também algumas expectativas na torcida, né, Vinícius? Porque aí, vamos investir aí em alguns jogadores que vão ser promessas, alguns jogadores que podem vir, que passaram por seleção de base. E aí esses jogadores não viraram. E aí criou-se da expectativa a frustração para a torcida. Numa parte da coletiva, o Sete Câmara até questiona esse momento de turbulência. O Atlético está na Libertadores, no momento, no grupo da Libertadores, por que essa pressão toda? Eu acho que vai muito disso que você falou, Breno, da questão da expectativa que foi colocada. O torcedor sabia que era um ano difícil, mas prometeram que jogador que passou por seleção de base vai chegar, vai resolver. O próprio Sete Câmara falou, aqueles que estão me vaiando vão me aplaudir no final do ano. E não é isso que está acontecendo. Eu acho que falta um pouco de humildade também. E eu acho que é completamente compreensível essa turbulência, a pressão da torcida nesse momento. Porque o Atlético passou por anos sombrios, vamos pegar aí de 2004 a 2011, anos em que o Atlético, na maioria das vezes, brigava lá contra o rebaixamento. Mas essa não é a história do Atlético. A história vencedora do Atlético é muito antes e também depois nessa retomada, a partir de 2012. Então, o padrão tem que ser elevado. Não é olhar para baixo, tem que olhar sempre para cima. A história do Atlético é muito grande para ficar se contentando com pouco. O torcedor está certo de cobrar e querer sempre mais. Bom, agora vamos então ver a opinião do torcedor com a Ana Cláudia. Vamos lá, então. O Ronaldo, do bairro Santa Efigênia, comentou que acredita que o problema do Atlético está nos jogadores que não demonstram vontade de jogar em campo. Felipe de Betim, o Marques tem que colocar pressão nesses jogadores do Galo. O Wilson acredita que vai dar Galo 1-0 contra o Grêmio. E tem uma pergunta, quem faz é o Mário, do bairro Palmares, é para você, tá, Fred? Ele quer saber se você não acha que o Levir mexeu muito pouco no time do Atlético até agora. Um abraço, Mário. Ele não tinha muito o que fazer, né? O elenco do Atlético é limitado, eu falei aqui um pouco antes. Os jogadores que vieram aí do meio do ano para cá, pouco acrescentaram. O Atlético não tem reserva de nível. O Atlético tem um jogador que entra melhor no segundo tempo, que é o Luan, que é titular do time, né? Então ele muda muito pouco, né? O Levir fez pequenas mudanças táticas, né? Colocou o Thiará pela direita, onde ele rende mais, colocou o Casares mais perto do Ricardo Oliveira, não tendo que voltar tanto para pegar a bola para começar a jogada, mas são coisas muito pequenas ainda. Ele não tem material humano para fazer muitas mudanças. E, na minha opinião, ainda tem um agravante, eu acho gravíssimo o Levir, com a experiência que ele tem. Ele até hoje ainda falar que conhece pouco, que não sabe ainda, né, o nome de alguns jogadores, né? Na minha opinião, um treinador com aquela bagagem, com aquele currículo do Levir, já tinha que chegar aqui com toda a noção, né? A não ser que ele fosse um aposentado e decidisse voltar para o futebol, né? Ele ainda estava no mercado e deveria ter chegado aqui com tudo na ponta da língua para saber que tipo de jogador e que tipo de esquema ele poderia mexer. Não fez isso exatamente porque tem pouco conhecimento. Bom, no último bloco vamos falar mais de Atlético, mas agora eu tenho um recado para você que se preocupa com a sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Então, pessoal, se você precisa de fazer uma fisioterapia ou pilates, procure o CROT. Lá você será atendido por grandes profissionais e mudará a sua vida. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro.